para eles me livrar. Digo a minha família. Michael confessou para a polícia que matou Vitória Regina. Mas qual o valor dessa confissão se ele não apresentou nenhum indício ou prova da morte da adolescente? Qual o valor dessa confissão se muita coisa que ele disse é mentira? Qual o valor dessa confissão se no dia seguinte os advogados de Michael disseram que o cliente foi pressionado psicologicamente? Logo depois de confessar, Michael volta atrás e negou tudo. Será que o único suspeito preso vai ser solto nos próximos dias? Se prepara, pois tenho muita coisa para te revelar e aguçar sua reflexão sobre a morte de Vitória Regina. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde uma adolescente foi morta barbaramente na cidade de Cajamar. Muita gente me pediu para atualizar o caso Vitória, pois de uma hora para outra parece que o assunto morreu. Pouco tem se falado na mídia sobre a investigação da morte da adolescente. Se prepara, pois eu tenho muita coisa para contar para você e, principalmente, levantarei várias dúvidas que ainda não foram esclarecidas pela polícia. No dia 17 de março de 2025, Michael foi interrogado na delegacia de Cajamar, pois ele pediu ao delegado que queria ser ouvido para confessar e assumir a culpa pela morte de Vitória. Muita gente achou que estava tudo resolvido por causa da confissão, mas não está nada resolvido não, eu vou te dizer o motivo. Bom, vamos lá. Está aqui nas minhas mãos o interrogatório onde Michael confessa o crime. Ele diz que matou sozinho Vitória dentro do seu carro, ou seja, o famoso Corolla de cor prata. Mas esse interrogatório que eu estou te mostrando tem muitos problemas, tem inúmeros furos. Deixa eu te explicar uma coisa. Qual o valor de uma confissão? Para que uma confissão, gente, tenha validade e ser considerada idônea, a pessoa que confessa tem que apresentar provas do crime que ele diz que cometeu, é claro. Eu já li, olha, esse interrogatório mais de 10 vezes. E eu posso te dizer uma coisa com absoluta certeza. Ele mentiu muito para o delegado. Isso, para mim, é indiscutível. Mas me diga uma coisa, se ele diz que é o autor do assassinato, por que ele não mostrou uma prova, um indício sequer que colocasse Michael na cena do crime? Espera um pouquinho, acompanhe o meu raciocínio. Ele faz uma confissão, fala o que ele quer, diz que matou Vitória dentro do seu próprio carro, mas não tem uma prova concreta e irrefutável que demonstre que ele realmente é o autor. Tanto é verdade que eu estou falando que os advogados de Michael no dia seguinte disseram que a confissão foi obtida mediante pressão psicológica. Está sofrendo pressão psicológica aqui e agora com a transferência dele a gente vai amenizar isso. Olha, e para piorar, veja o que o outro advogado de Michael disse ao sair da delegacia no dia seguinte à tal confissão. O interrogatório foi nulo na calada da noite. Ouça o que disse o advogado Dr. Flávio Birajara. Ele alega não ter assumido por vontade própria, tá? Na verdade, até onde ele tem conhecimento porque a defesa não teve presente no ato e a defesa ainda vai levantar se esse ato ele foi legal ou não, ele alega que ele só assinou os papéis que deram para ele assinar, que ele não aceitou se pronunciar em momento algum. Já a polícia diz que Michael quis confessar mesmo contra a vontade dos seus advogados. Mas depois da confissão, no dia seguinte, os advogados de Michael estiveram com ele e gravaram esse áudio onde ele fala em pressão para confessar. Se vocês pegarem a câmera se vocês puxarem pela câmera que tem ali fora, eles foram lá, me chamaram, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali. Aí eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima, falaram que a delegação tinha de qualquer jeito ele ia me
Aí pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda. E se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, pra eles me livrar. Foi a minha família. Olha, você ouviu com todas as letras o que ele disse, e eu vou repetir, abre aspas. Eu inventei essa história para eu me livrar e livrar minha família. A partir desse dia, a defesa do suspeito já busca anular a confissão ofertada pelo cliente na delegacia de Cajamar. Os advogados de Michael pediram a transferência do cliente logo após a tal da confissão e alegaram motivos de segurança. E agora, os advogados buscam anular a confissão que ele deu ao delegado de Cajamar. Bom, Michael foi transportado para Guarulhos em um forte esquema de segurança. Primeiro, ele passa por exame de corpo de delito no ML e, em seguida, ele vai para um CDP. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. No dia em que Michael quis confessar, seus advogados foram chamados na delegacia de Cajamar e depois de conversarem com o cliente, eles foram embora. Eles se retiraram do distrito. Aí, o delegado, que não é bobo, chamou uma advogada para acompanhar o interrogatório de Michael, que queria confessar de qualquer jeito naquele dia. Bom, aqui no interrogatório eu tenho a assinatura da advogada, ou seja, realmente Michael prestou a tal da confissão com uma assistência jurídica dessa advogada. O defensor Flávio Birajara acredita em irregularidades no interrogatório do seu cliente. O inquérito, ele está eivado de erros, né? Agora a gente precisa saber se essa confissão dele está dentro da legalidade ou não. Ele alega que não confessou. Nós estivemos anterior a essa possível confissão dele na delegacia, junto à prerrogativa da Ordem dos Advogados. Ele manifestou na frente de 2 integrantes que não iria manifestar nada, tá? Ele reafirmou depois com uma nova prerrogativa do Estado de São Paulo, depois dessa possível confissão, e alegou novamente que não tinha confessado nada. A única coisa que ele tinha feito era assinado alguns documentos que foram lhe apresentados. Bom, mas vamos analisar aqui, o interrogatório do Michael, onde ele diz que não cortou o cabelo de Vitória. Quando eu fiquei sabendo desse negócio do cabelo, eu também Algumas vezes. também não entendi. Eu até falei isso com o advogado também. Bom, Aí ele falou pra mim, hoje ele falou pra mim assim, que saiu a necrópsia, que ele falou assim que o cabelo não foi raspado. Houve a decomposição mesmo. O laudo de exame necroscópico do corpo de Vitória é claro que a cabeça dela estava raspada. Michael diz que agiu sozinho. aquele povo todo que passou lá, que a gente ouviu, o Gustavo, os Daniéis, não tem nada com essa história. Michael fala que se relacionou com Vitória. Quanto tempo, velho? 6 meses? Pode colocar 1 ano. 1 ano. Vou colocar 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você já tá com a sua esposa? Já tá começando. Digo, Ué, você namorou com ela? Não, só não fiquei. Uma vez? Ficou com ela um tempo? Uma vez. Uma vez só? É, a gente fica uma vez. A gente conversou durante um tempo. Mas fica uma vez só. Tendo tido relação sexual com ela? Não. Michael fala que se relacionou com Vitória por vários meses, mas não mostra uma prova sequer desses encontros. E para complicar, ele diz em seguida que Vitória passou a chantageá-lo. Como já se relacionava com sua esposa, Vitória passou a tentar chantageá-la, é isso? O que ela pedia? Ela não tinha nada, na verdade, ela falava que ia falar com a esposa. Ela só te ameaçava? E ela insistiu nessa conversa muito tempo? Quanto tempo? Você se preocupava com isso? Você não me preocupava, sim. Por que você se preocupava? Me ia perder a esposa. Olha, uma coisa é verdade. Vitória não está viva para se defender dessa acusação do Michael. Mas veja, que ele somente fala, mas ele não mostra a prova que comprovem o que ele fala. Michael conta como abordou a vítima.
Eu fui esperar no SPAR, perto do SPAR. Eu não sabia qual ponto ela chegaria. Só fui lá esperar. Acabou, cara. Resolveu esse problema. Agora, é o primeiro passo para você resolver é esse. Aí, você foi esperar lá e aí? Ela chegou. Você viu ela chegar? Não vi ela chegar, eu vi só o ônibus passar. Você viu o ônibus passar, você sabia que ela estava dentro? Não tinha certeza, eu só vi o ônibus passar, eu sabia que era o último. O último ônibus. E aí? Aí o ônibus passou e ela não desceu no dock. Aí eu peguei e decidi ir embora. E aí o caminho da minha casa é onde passa pelo ponto que ela desceu. Bom, essa é a historinha que ele conta. Mas eu te pergunto, será que é verdade, pessoal? O carro dele não tinha GPS e por isso não dá para ver se ele fala a verdade ou não. Aí Michael conta da discussão que ele teve com Vitória dentro do seu carro, do Corolla Prata. E nisso ela se alterou e começou a brigar. O que ela fez? Começou a me agredir. Ele te cortou com o quê? Com a unha? Não sei se ela tava com alguma coisa, sei lá, eu sei que ela começou a fazer assim e foi na hora que eu agi. Mas pera um pouquinho. Ele diz que foi agredido e até ficou machucado, mas como é que ele prova isso? Ele tirou alguma foto ou ele fez algum vídeo dos ferimentos que ficou no pescoço dele? Ele não fez, ele não mostra para a polícia. Olha, ele é bom para falar, ele é bom de papo, mas ele não entregou uma prova para se colocar na cena do crime. Olha, em seguida, ele fala da faca que ele portava no carro e diz como atingiu Vitória. E aí eu sempre andei com uma faca no carro, pra defesa pessoal. Onde estava essa faca? Entre o apoio de braço e o banco. No momento da exaltação eu acabei inserindo um golpe no pescoço dela. Aonde? No pescoço. Aonde? No pescoço. Foi o Desferindo. golpe. Foi só 2 golpes. O primeiro golpe no pescoço. E o segundo? O outro foi perto do peito, na barriga mesmo. Próximo ao peito. Ela não esperneou, não gritou, nada? Acho que no primeiro golpe. Acho que no segundo golpe já. E ela chegou a desfalecer já no segundo? Mas aonde está essa faca que ele diz que usou? Ele conta que dispensou a faca e não sabe bem aonde. Ou seja, a faca não foi encontrada. Você percebeu também que ele alega categoricamente que Vitória morreu rapidamente dentro do seu próprio carro e ela estava sentada no banco do passageiro. A conclusão é que, se isso é verdade, esguichou sangue dentro do Corolla Prata. Isso teria, pessoal, promovido um banho de sangue na lateral, no banco traseiro, no assoalho, ou seja, em praticamente todas as partes internas do veículo. Mas olha o que eu vou te contar. A perícia da polícia teve enorme dificuldade de encontrar resquícios de sangue, que nem sabemos se é de Vitória ainda, pois o laudo de DNA ainda não ficou pronto. A mãe de Michael ainda disse para a imprensa que o filho, dias antes, teria cortado sem querer o dedo da mão e caiu ali algumas gotículas de sangue dentro do porta-mala do carro. Gente, olha a confusão. Mas tem outro detalhe que me chamou a atenção quando eu li aqui, o interrogatório do Michael. Em nenhum momento consta o local exato em Cajamar que ele esfaqueou Vitória dentro do carro. Isso ele não conta para a polícia. Olha, e tem mais, hein? Ele diz que deu 2 facadas na Vitória. Só que o laudo da autópsia aqui eu vi. Conta 3 facadas. Gente, uma coisa é certa. Dentro desse interrogatório, só tenho encontrado mentiras e enrolações. Depois de matar Vitória, veja o que Michael diz que fez em seguida. Aí eu entrei em desespero e fui sentir na minha casa. Aí quando chegou na minha casa, eu coloquei ela no porta-malas. Bom, você quer ver outra coisa? Michael se enrolou todo para explicar sobre o local da desova do corpo de Vitória no matagal. Você deixou ela assim? Não. Você desconfia de alguém que pode ter feito lá mexer no corpo? Não sei. Porque quando eu deixei, ela ficou. Tá chamando de novo? E eu utilizava
Ficou enterrando, não sei, ele ficou com as duas, Utilizava. dois pedaços de Utilizasse no corpo. Caraca. Isso é outra mentira, pois o corpo de Vitória foi encontrado pela GCM de Cajamar e ela não estava enterrada, não. Vitória foi simplesmente abandonada naquele local, em cima ali daquele local de terra e de mata. Michael diz que voltou para casa depois de desovar o corpo de Vitória e tentou dormir, mas ele disse que teve dificuldade. Bom, no dia seguinte ele levanta e ele tinha a missão, sabe do quê? De dispensar os pertences da vítima. Aí eu levantei por volta de 7 horas, me troquei e fui trabalhar. Aí eu cheguei por volta de umas 5 horas em casa. Aí tinha uns lixos que tinha na minha casa já pra queimar e eu já queimei tudo. A roupa, o celular. Lá tava de bolso? Não, ela tinha só uma sacola. Que tinha lá. Não sei. Sacola. Você pegou a sacola e fez o que eu falei? Fiquei Fumou junto sempre? sempre. Aí eu juntei o resíduo, joguei no saco de lixo e dispensei na cação de lixo. Bom, vamos lá, vamos por partes. Ele alega que queimou tudo de Vitória, colocou num saco e depois colocou numa caçamba de lixo. Mas ele não fala onde estava essa caçamba. Será que tinha realmente alguma caçamba perto da casa dele? Olha, e tem mais. Ele diz que queimou o celular de Vitória, mas depois do encontro do corpo da adolescente, o celular de Vitória foi ligado na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Então, o que ele disse é mentira pura novamente. E tem mais ainda, presta atenção. O escrivão perguntou para ele o que tinha na sacola que Vitória carregava. Ele diz que não viu direito. É demais, ele não tem curiosidade, não viu nada. Ele queimou sem verificar o que estava queimando. Na verdade, ele não vê nada que o incrimine. Para finalizar o interrogatório, o escrivão pergunta se alguém o ameaçou. Quem te ameaçou? Os presos. Falso polícia. Preso. As pessoas lá fora. Você que me assiste agora viu em toda a confissão que ele alega que praticou a morte de Vitória solitariamente. Mas o advogado da família de Vitória não acredita nisso, não. Ele não teria condições de planejar, arquitetar e executar tudo isso sozinho. Ele teve sim a participação de uma outra pessoa. O pai de Vitória também não acredita que Michael poderia praticar o crime de forma solitária. Ali, como é que ele ia fazer sozinho? Mas tem outro detalhe importantíssimo que a minha equipe de produção descobriu. Vitória, vai prestando atenção, pesava cerca de 60 quilos. Só que o corpo de Vitória não foi encontrado próximo à estrada de terra, não. Vitória foi encontrada mata adentro, cerca de pelo menos 200 metros para mais. E aí surge a pergunta importante. Uma pessoa sozinha, você viu que Michael é magrinho, conseguiria levar o corpo de 60 quilos de Vitória por 200 metros mata adentro? E tem mais que eu quero te contar. Michael diz que após a morte de Vitória não trocou mensagens com a esposa, que não estava na madrugada na casa do casal. Mas a perícia da polícia descobriu que eles trocaram mensagem sim, via WhatsApp. Minha equipe de produção teve acesso às declarações da esposa de Michael e ela disse que a última mensagem trocada com o marido foi às 23h30, ou seja, antes de Vitória desaparecer. Na verdade, a esposa disse ao delegado que Michael mandou um boa noite via WhatsApp para ela às 23h30, mas ela já estava dormindo e viu essa mensagem apenas no dia seguinte pela manhã. Olha, uma coisa eu vou te falar, a confusão é grande, hein? Bom, os policiais disseram logo após a confissão de Michael que acreditava somente na participação de Michael no crime. Mas agora, atualmente, os delegados mudaram essa retórica. A esposa de Michael tem declarações conflitantes e a polícia resolveu verificar mais a fundo também um amigo de infância de Michael
E o nome dele é Daniel Vinícius Souza Dias. A polícia descobriu que esse Daniel esteve com Michael horas antes do desaparecimento de Vitória. Só que Daniel nega veementemente. Eu saí, o Michael veio, pegou o grampo e saiu. Nisso, até esse moleque, esse amigo meu que tá de testemunha, ele tava esperando aqui, ó, embaixo. Ele tava esperando aqui de moto. Ele viu o Michael entrando no carro e saindo sozinho. Então eu saí com esse meu amigo, entendeu? A gente foi pra um bar que a gente fica sempre aqui, resenhando ali embaixo. Aí tava eu, mais uns amigos meus. Eu voltei para casa às 11 horas. Daniel se diz injustiçado e até diz que está sendo ameaçado. Eu tenho isso, lógico. Recebendo ameaça. Que tipo de ameaça você recebeu? Chamando de assassino, falando que vão pagar com a vida, isso, aquilo. Bom, eu tive acesso à informação constante na autópsia de Vitória e eu quero relatar para você lesões que ela apresentou e eu tenho certeza que você não sabe do que eu vou te contar agora. Olha, eu quero pegar a cabeça de uma boneca que nós temos aqui na nossa produção para a gente poder fazer aqui que você entenda o que eu vou te contar agora, que eu tenho certeza que você não sabe. Então aqui, vamos dizer que seria a cabeça que representa a adolescente Vitória. Vamos lá. Nós tivemos acesso ao laudo integral do exame da autópsia que foi feita no corpo de Vitória. Bom, Vitória teve uma fratura na região dentária mandibular direita. Olha lá, ela levou um soco nesta região, ok? Aí você me pergunta, Lordelo, e a facada que ela levou? Eu vou te explicar. A facada foi na outra lateral. Ela leva uma facada profunda na região aqui do pescoço, mas foi de um lado, do lado esquerdo. E do lado direito, ela realmente teria levado um soco, um murro muito forte que provocou o quê? Um dano, uma fratura na parte dentária de Vitória. Mas presta atenção que tem mais, hein? Tem mais novidade para você fazer a sua reflexão e a sua conclusão. O cadáver de Vitória, na autópsia, apresentou ainda uma equimose na panturrilha direita e também apresentou outra equimose grande na região torácica da moça. Bom, especialistas entendem que esse tipo de lesão seriam, sabe do quê? Promovidas por tortura física. Com base em tantas incertezas e mentiras, a única certeza de colocar Michael na cena do crime é o resultado do laudo DNA referente ao sangue encontrado no Corolla prata. Veja bem, se esse laudo for positivo, essa prova coloca Michael na cena do crime. Mas, se esse laudo for negativo, como é que fica a investigação? Mas eu quero reforçar, e se o laudo for negativo, como é que fica a situação do Michael? Ele seria solto imediatamente e o caso vai voltar à estaca zero? Olha, tenho certeza que eu trouxe muita, mas muita novidade do caso Vitória para você e agora eu quero saber a sua opinião. Eu queria saber agora a sua opinião aqui nos comentários. Qual que é o valor da confissão de Michael? Ele confessou o crime ou fez uma meia confissão ou um quarto de confissão? Ou será que a confissão dele não vale absolutamente nada? Será que Michael está querendo proteger alguém? Você acha que quantas pessoas participaram da morte da adolescente? 1, 2, 3 ou mais pessoas? Qual é a sua opinião? Olha, eu quero muito ler o seu comentário e poder interagir com você. Para finalizar, eu tenho um pedido importante para você que está gostando do Na Cena do Crime. Olha, por favor, inscreva-se agora, que é bacana para a gente. A gente vai poder colocar mais vídeos por semana aqui no canal. Aproveita também, dá um like, ativa o sininho de notificação. E olha, todo mundo que você conhece e que gosta de consumir True Crimes no YouTube, pega aqui o nosso link e faz uma divulgação.